Seja bem-vindo à 213ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede para determinar o conjunto verdade da equação tangente de x mais 1 igual a zero. Bom, gente, primeira etapa. Eu vou pegar o 1 e vou passar para o outro lado da igualdade. E lembre-se, se desse lado 1 é positivo, se deste lado 1 está somando, do outro lado da igualdade, ele vai fazer a operação oposta. Ou seja, se desse lado soma, do outro subtrai. Se desse lado é positivo, do outro vai ficar negativo. Portanto, eu vou ter tangente de x igual a menos 1. Depois, é essencial que você se lembre disso aqui, ó, que a tangente do arco de 45 graus é 1. Quem aqui já está acompanhando esse curso de algum tempo, vai lembrar da tabela de ângulos notáveis. Tabela essa que eu introduzi na aula sobre ângulos notáveis. Aula essa que eu também ensinei, né, a como se obter cada um destes valores aqui. Agora, para que serve você lembrar dessa tabela? Lembrar que a tangente do arco notável de 45 graus é 1. Simples, gente. Porque com isso, eu vou vir aqui e vou dizer que tangente de x é igual a menos a tangente do arco de 45 graus. Agora, por que isso? Simples. A tangente do arco de 45 graus é 1 positivo. Aqui eu tenho um negativo, menos 1. Então, posso dizer que tangente de x é igual ao quê? A menos a tangente do arco de 45 graus. Por quê? Porque se a tangente do arco de 45 graus é 1 positivo, então menos 1 é igual ao quê? A tangente ao valor negativo da tangente do arco de 45 graus. Ou seja, eu vou substituir o menos 1 por algo que é equivalente. Agora, por que eu tenho que fazer isso? Simples. Porque, de cabeça, quando você estiver aí resolvendo a sua prova ou seu exercício, vai ser muito difícil você lembrar de um arco que não é notável, que você conheça a tangente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um arco notável, né? Que é um arco essencial, que você vai ter que ter noção assim dos valores de cosseno sem tangente, que no caso aqui são os arcos de 30, 45, 60 graus. E eu estou pegando um arco que tem um valor, ó, equivalente, que é no caso aqui o arco 45 graus, e utilizando ele aqui para realizar esta substituição. Mas lembrando, como o arco aqui, ó, a tangente do arco 45 graus é 1 positivo, eu tenho que botar o quê? Não esquecer do sinal negativo aqui, porque eu tenho que substituir o menos 1 por algo que é equivalente a ele, ou seja, por um valor que é semelhante a ele. Qual é o valor que é semelhante? A tangente do arco 45 graus, só que negativa. Agora, antes de prosseguir, eu vou deixar aqui este recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, a próxima etapa vai ser converter o arco de 45 graus para radiano. E para fazer isso, eu vou aqui aplicar essa regra de 3. 180 graus está para π, assim como 45 graus está para x. Vou multiplicar em x, então vou ter o quê? 180 graus vezes x igual a 45 graus vezes π. Isolando x, vou ter que x é igual a 45 graus vezes π dividido por 180 graus. Agora, quando eu chego aqui, basta o quê? Simplificar esta fração. Como que eu vou simplificar? Vou dividir por um divisor comum. E no caso aqui vai ser o quê? O próprio arco de 45 graus. Então, arco de 45 graus vezes π dividido por arco de 45 graus vai dar quanto? Π. Arco de 180 graus dividido pelo arco de 45 graus dá 4. Então, tem o quê? O valor em radiano do arco de 45 graus é π sobre 4. Então, eu vou poder vir aqui e substituir e dizer, ó, tangente de x é igual a menos, não esquecendo aqui do valor negativo, menos tangente de π sobre 4. A próxima etapa vai ser muito simples. Eu vou achar agora o valor positivo da tangente negativa do arco de 45 graus. Aí você fala assim, calma aí, mas como assim? Simples, gente. Você deve lembrar que no ciclo trigonométrico, quando eu tenho um valor negativo, significa o quê? Que eu estou me deslocando no ciclo trigonométrico numa direção horária. E quando eu faço uma leitura positiva, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Me deslocando no ciclo trigonométrico no sentido anti-horário.
Logo, o que eu quero fazer? Eu quero achar um valor positivo que seja equivalente, que seja semelhante, ou seja, que possua a mesma posição no ciclo trigonométrico que o valor negativo que corresponde a quê? A menos π sobre 4. Ou seja, a menos a tangente de π sobre 4. E para isso eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar π menos π sobre 4. Π menos π sobre 4 vai dar quanto? Simples, ó. Eu tenho aqui, ó. Qual vai ser o MMC? O próprio 4. Então, vou ter 4 vezes π, 4π. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes menos π, menos π. 4π menos π, 3π. Então, tenho o quê? 3π sobre 4. É o quê? É o valor positivo equivalente, ou seja, é o valor que se encontra na mesma posição no ciclo trigonométrico que a tangente de menos 45 graus, ou a tangente de menos π sobre 4. Ou seja, a tangente negativa de π sobre 4 está na mesma posição no ciclo trigonométrico que a tangente positiva de 3π sobre 4. Então, eu vou poder vir aqui e substituir. Agora você pergunta, mas calma assim, eu não estou visualizando direito. Sim, gente. Lembre-se aqui, ó, da aula da função tangente. Nessa aula, eu introduzi, eu disse o que era a função tangente e como é que ela se desenhava aqui, né, no ciclo trigonométrico. Eu demonstrei aqui o que era o eixo das tangentes, o que era a linha auxiliar. Bom, eu também ensinei o que era o quê? Os sinais da função tangente. Então, lembre-se do seguinte, ó. Π sobre 4 é o quê? É o arco de 45 graus, que se localiza aqui, ó, no primeiro quadrante. Então, ó, imagine que eu faço um arco, ó, saindo deste ponto A aqui, ó, e vindo até o arco de 45 graus. A sua tangente seria desenhada como? Teria uma linha auxiliar, partindo aqui do terceiro quadrante, passando pelo meio, tocando aqui ao norte de 45 graus e depois tocando no eixo das tangentes. Agora, eu tinha um valor que era menos π sobre 4. O que isso quer dizer? Porque eu estava me deslocando no sentido anti-horário. Então, eu estava aqui, ó, no quarto quadrante. Imagina, saindo deste ponto aqui, ó, esse ponto sendo marco zero, me dirigindo até o ponto ser equivalente a menos π sobre 4, seja um valor negativo. Agora, eu preciso, para resolver esse exercício, de um valor positivo. Então, eu preciso do quê? De um valor que seja equivalente no ciclo aqui trigonométrico à posição de menos π sobre 4. Só que no sentido, ó, que tem que ser, que é no sentido anti-horário. Porque as leituras aqui no ciclo trigonométrico, você sempre vai fazer o quê? No sentido anti-horário, que é partindo aqui, ó, deste ponto, vindo aqui, ó, nesse sentido, ó, é de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Então, eu preciso de uma leitura, ó, que tenha origem neste ponto A aqui e que esteja de acordo com a leitura de menos π sobre 4, só que seja um valor positivo, seja um valor positivo equivalente. Por quê? Porque eu estou me deslocando no sentido correto, que é no sentido anti-horário aqui no ciclo trigonométrico. Portanto, este valor vai ser o quê? 3π sobre 4, que foi o que eu obtive o quê? Fazendo aquela operação, que era π menos π sobre 4. Então, com isso, eu vou poder dizer que tangente de x é igual a tangente de 3π sobre 4. Observe, eu eliminei esse sinal negativo com isso. E agora, eu vou poder o quê? Lembrar da equação do tipo tangente de x é igual a tangente de alfa. E lembrar desta relação aqui, que diz o quê? Ó? Tangente de x é igual a tangente de alfa, se e somente se, x é igual a alfa mais k vezes 2π, ou x é igual a π mais alfa mais k vezes 2π. E com isso, você deve se lembrar que essas expressões combinadas resultam numa só, que é essa aqui, ó. X igual a alfa mais k vezes π, sendo alfa diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Então, vou pegar essa combinação aqui, dessas duas expressões, e vou aplicar para resolver o exercício. Aplicando, eu vou ter isso aqui, ó. Tangente de x igual a tangente de 3π sobre 4. Então, x vai ser igual ao quê? Ao valor de alfa. Qual é o valor de alfa? 3π sobre 4 mais k vezes π. Portanto, eu posso dizer que o conjunto verdade desta equação é o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a 3π sobre 4 mais k vezes π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas se tiver restado qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se neles.
Temos tudo e até os próximos vídeos.